Depois São Pedro continua com conselhos muito práticos. Confiai-lhe todas as vossas preocupações. É normal termos preocupações nesta vida, nesta caminhada para o céu. É normal. É normal. Jesus teve aflições, Maria teve aflições, São José teve problemas, São Pedro teve problemas. Não conheço nenhum santo que não tenha tido problemas. Nós caímos muito, ou falhamos muito, na maneira como tentamos resolver, governar a nossa vida. Ter tribulações, ter problemas, faz parte. Ter sofrimentos, contrariedades. A primeira pergunta que devíamos fazer é: porquê é que Deus permite os sofrimentos, os problemas e as contrariedades? Porquê? Deus, por um lado, não é o autor do mal. O mal veio pelo pecado, a morte, etc. Mas Deus permite o mal. Deus não apaga o mal. Permite. A primeira ideia que eu quero sublinhar é temporariamente. Vai chegar um dia em que ponto final no mal. Seja na nossa vida, um dia vamos morrer, seja na história da humanidade. O mal tem os dias contados. O mal tem os dias contados. E essa vitória de Deus sobre o mal já começou com a ressurreição de Jesus. Deus já começou a vencer o mal neste mundo. Mas Deus ainda permite o mal. Porquê? Deus, Santo Agostinho é que nos dá a resposta que usamos mais frequentemente, porque Deus do mal consegue tirar bens maiores. Sobretudo, se quiserem, na perspectiva da nossa salvação eterna. As aflições do dia-a-dia, as doenças, as contrariedades, são uma grande ginástica para a nossa vida espiritual. Se pensarmos bem, se não houvesse aflições, não havíamos acender velas à Nossa Senhora, nem a Fátima. Se corresse tudo bem na nossa vida, com que facilidade, era perigosíssimo do ponto de vista espiritual. Se estivesse tudo bem, nós sentíamos que está tudo sob controle. Eu não preciso de Deus. Eu esqueço-me de Deus. Ainda bem que há doenças, aflições, problemas, ainda bem. E ainda bem que nós experimentamos na pele que somos fracos e que somos incapazes de nos salvarmos a nós próprios. Ainda bem. Porque isso abre-nos a Deus. Temos que olhar para o céu e dizer: Senhor, tens que ser Tu que me ajudar. Eu não consigo sozinho governar a minha vida. Eu não consigo sozinho governar a minha vida. Preciso que Tu me salves. Se repararem no Evangelho, quem é que foi curado por Jesus? Quem teve coragem para dizer isto aos pés de Jesus? Aqueles que foram curados de Jesus foram aqueles que tiveram a humildade e a coragem de ir ter com Jesus e dizer: Jesus, salva-me. Para isto é preciso ser humilde e ao mesmo tempo corajoso. E é isto que São Pedro nos está a confiar-lhe todas as vossas preocupações. Nós, tantas vezes, perante os nossos problemas, a reação humana que temos, a primeira, é muito horizontal. Perdi o emprego, surgiu uma doença, então vou tentar telefonar para o meu primo para ver se arranja outro emprego. Ou vou marcar uma consulta no médico. Não são coisas más. Mas é triste ver como, no fundo, vivemos com pouca fé. A primeira coisa é ajoelhar-te. Surgiu uma contrariedade e entregaste a Deus. São Pedro, confiai-lhe todas as vossas preocupações. Todas. Viver assim. Viver entregando continuamente a nossa vida nas mãos de Deus. Jesus,
preciso disto. Jesus, preciso daquilo. Toma conta disto. Não sei, Senhor. Abre o caminho. E depois telefono ao meu primo e marco a consulta. Mas é diferente marcar a consulta depois de ter entregado as coisas ao Senhor. Não é igual. No primeiro caso, nós estamos a tentar salvar-nos pelas nossas forças, de alguma maneira. Tentar resolver os nossos problemas com os nossos esforços. É muito mais cansativo viver assim. É muito mais cansativo e muito mais angustiante. Por isso é que tem tanta gente com depressões. São pessoas que tentam resolver tudo sozinhas. É mais simples. Entregar a Deus. Tudo. Os nossos dias, as nossas batalhas são dele. E Deus enche-nos logo de paz. Quando temos esta atitude de Senhor, salva-me, ajuda-me. Se calhar naquele momento parece que não muda nada, mas dentro do nosso coração temos já outra paz, outra atitude. Desaparece a ansiedade, desaparece aquela inquietação. Deus, tenho o cancro à mesma, mas já não estou em pânico, porque já entreguei a Deus. E tudo corre diferente. E depois São Pedro continua: sede sóbrios, vigiai. O vosso inimigo, o diabo, anda à vossa volta, como leão que ruge, procurando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé, sabendo que os vossos irmãos espalhados pelo mundo suportam os mesmos sofrimentos. E depois continua: Deus de toda a graça, depois de ter sofrido um pouco, vos restabelecerá, vos aperfeiçoará, vos fortificará, vos tornará abaláveis, inabaláveis. A tribulação produz a virtude, podíamos dizer. São Pedro sublinha esta ideia muito nas suas cartas. As aflições da vida são uma grande ginástica espiritual para nós crescermos, sobretudo no amor. E não só no amor, nas outras virtudes, na fé, como eu dizia. Se não há aflições, quem é que vai aos pés de Jesus pedir: Senhor, salva-me? Se não houvesse doenças, não havia milagres no Novo Testamento. Portanto, até podemos agradecer a Deus os abanões que Ele vai permitindo e as contrariedades, porque sabemos que Deus daí tira coisas boas para o nosso crescimento espiritual. E isto ajuda-nos logo a fazer as pazes com a nossa vida. Tem gente que não gosta, que está triste com a vida que tem. Tem tanta gente que está triste, que gostava de ter outra vida, que não aceita a sua vida, que não aceita a sua cruz. Não se trata de querer o mal, mas perceber que Deus sabe porquê, Deus sabe mais. São as tais linhas tortas que nós temos tanta dificuldade em aceitar. Deus escreve direito por linhas tortas. E nós queremos endireitar as linhas tortas com um martelinho. A ver se... Mas o plano de Deus é melhor que o teu. Tens que ter fé. Acredita, deixa-te guiar por Deus. Essa aflição faz parte do plano de Deus, que é um plano que é de amor e que é um plano que é de salvação. Não é por acaso. Não te revoltes contra Deus, não percas a paz, não te deixes dominar por a ansiedade. Confiai-lhe todas as vossas preocupações, como diz São Pedro. Confiai-lhe todas as vossas preocupações. Nós somos, infelizmente, parte dos nossos problemas. Eu acho que a maior parte dos nossos problemas somos nós mesmos. Depois temos os problemas no carro, mas o verdadeiro problema sou eu. O resto. E quando Deus começa a resolver esse problema, muda tudo. A gente vê na vida dos santos, não é?
os santos, no meio dos problemas, em festa. No outro dia, tem uma leitura dos Atos dos Apóstolos que eu gosto muito. Os apóstolos estavam a anunciar que Jesus ressuscitou no templo de Jerusalém. E os chefes e tinham sido presos e tinham sido proibidos de anunciar. O anjo libertou-os, voltaram para o templo e continuaram a anunciar que Jesus está vivo. Foram presos outra vez e depois foram açoitados e proibidos de... E como é que eles saíram de lá? 2 vezes na prisão e a seguir 49 varguestadas. Dói. Não vou pedir nenhum voluntário para experimentar. 49, tá. E o evangelista São Lucas diz: e saíram louvando a Deus por serem dignos de ser açoitados pelo nome de Jesus. Isto é fé. Saíram louvando a Deus por serem dignos de ser açoitados pelo nome de Jesus. E isso é possível hoje, em 2012. Nós podemos viver as cruzes que Deus permite na nossa vida com este espírito de fé, dando glória a Deus em tudo. Correu bem, bendito seja Deus. Correu mal, bendito seja Deus. O Senhor sabe. Tudo concorre para o bem, diz São Paulo, daqueles que amam a Deus. Tudo é tudo, não é algumas coisas. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E nós às vezes não acreditamos muito nesta palavra. Achamos que algumas coisas que nós percebemos que concorrem para o bem. As outras é tipo pedra no sapato. Andamos ali, não está bem resolvido. E no fundo não abraçamos, não aceitamos a nossa história e a nossa vida. Achamos que Deus se enganou um pouco em algumas coisas que nós queríamos mudar. E isso vê-se nas nossas orações. Nós rezamos muito para que Deus faça o que nós queremos e pouco para que nós façamos o que Deus quer. Ainda bem que Jesus nos deixou o Pai Nosso, que senão seja feita a vossa vontade, a vossa. Senhor, ajuda-me no exame. Senhor, ajuda-me em casa, com o meu filho. São coisas boas, mas sou sempre eu que mando. Porque é que não mudamos? Senhor, ajuda-me a reconhecer a tua vontade, a reconhecer o teu plano e a ser-te fiel, a fazer o que tu pensaste. Ajuda-me. É tão diferente e temos tanto mais paz. Porque a outra oração fica ali, sou eu lutando, não é? E se Deus não dá o que eu quero, há pessoas que fazem uma pequenina birra, como as crianças, não é? Tem essas crianças às vezes que não têm um chocolate, fica no chão com os pés. O pai é mau, diz a criança. Pai, posso comer um gelado? Não, o pai é mau. E há pessoas que fazem isto com Deus. Quando Deus não faz o que eu peço, eu fui a pé a Fátima, acendi 3 velas e Deus não me deu, Deus não gosta de mim. Deus está zangado comigo, Deus é mau. O meu pai morreu, a minha tia morreu, Deus é mau. Não é verdade. Deus sorri com amor, como um pai que ama o filho e que disse que não por amor. Olha para a criança. Quando Deus não nos dá o que nós queremos, tem 3 motivos principais. O primeiro é, isso não é bom para nós. Portanto, não, nem agora, nem depois. O segundo é, não, porque ainda não chegou o momento. Não agora, mas vais receber isso mais tarde. E é preciso esperar. Mas nós temos pouca paciência. Queremos agora. Quero já. E tem um terceiro motivo, porque às vezes Deus não nos dá o que pedimos. Não, porque te quero dar algo melhor. Não te vou dar um chocolate, vou-te dar uma caixa cheia de bombons. E nós às vezes não percebemos. As mães, como volto sempre às mães, as mães percebem um pouco, porque têm que dizer que não aos filhos, muitas vezes por amor. Quem ama muito diz que não. A mãe que diz que deixa os filhos fazer o que quiserem, não ama.
Mãe, posso? Pode. Sim, sim a tudo. E depois é o que temos, não é? Depois a criança cresce e nem trata bem os pais. Deram-lhe tudo, mas falta o essencial, amor. Não quiseram saber. Deus ama-nos tanto, que nos quer fazer crescer. E nós às vezes não compreendemos, e ficamos zangados. Às vezes uma pequenina revolta, não aceitamos. E Deus ri-se, meu filho, e espera. E às vezes espera 1 ano, 2 anos, às vezes eu vejo, espera 30 anos, às vezes há birras que duram 30 anos. Depois eu encontro as pessoas e começo a fazer as perguntas. Então, eu tenho uma depressão há 20 anos. E o que é que aconteceu? As pessoas às vezes nem querem, enganam-se elas mesmas para nem pensar no problema. Mas são pedras no sapato, problemas mal resolvidos. Porque o meu marido uma vez disse e fez, e não percebo como é que Deus permitiu aquele sofrimento. Foi tão grande. É verdade, às vezes há sofrimentos muito grandes e temos Jesus na cruz, não é? Uma vez um padre, numa pregação, disse uma coisa que me fez muito bem. A mim ajudou-me logo a lamentar-me menos. Foi, quando tiveres um problema, faz assim, com a mão na testa, e olhas para a mão. Se ainda não for sangue, não é muito grave. A gente esquece, Jesus suou sangue. Jesus suou sangue. E os médicos dizem que é possível. Mas é só uma aflição. E, portanto, os nossos problemas são sempre um pouco relativos. Quem medita na paixão de Jesus não se lamenta muito. E depois esse mesmo padre dizia uma frase que eu também gostava: imaginem que nós amamos tanto a Deus como amamos lamentar-nos. Nós gostamos sempre. Eu pergunto, então está tudo bem? Só padre, cá se vai andando, não é? E o português é muito português, gosta de ter sempre assim um problemazinho. Um problemazinho para ser tema de conversa, para ir para as amigas. Dói-me tantas costas e tal. Há sempre um problemazinho. É muito português. Mas é pena. Eu acho que é um vício nacional. Lamentela. Vício nacional, lamentela. Sou padre, as costas, cá ando eu, ou o que for, a minha mulher, sou padre, já sabe, não é? Há sempre qualquer coisa. Deus gosta, pelo contrário, que a gente viva alegres. Ser alegre não significa não ter problemas. Ser alegre não significa não ter problemas. Mas saber que vivemos com Deus, que Deus toma conta de nós e que está tudo bem, mesmo que não esteja tudo bem. Porque temos Deus connosco. Isto vê-se tão bem na vida dos santos. Como eu dizia nesta cena dos Atos dos Apóstolos. Esta passagem do Evangelho de São Marcos é mesmo o final do Evangelho de São Marcos. É mesmo o fim. E vou-vos só contar uma coisa que não estão nada à espera. Eu acompanhei 10 anos o padre Gabriel à morte, nos exorcismos. E ele gosta muito desta passagem. No início do exorcismo, rezava-se a oração de São Miguel Arcanjo, a primeira expressão com água benta, a oração de São Miguel Arcanjo, e depois lia-se este Evangelho de São Marcos, que ele já sabia de cor e recitava em latim de cor. Nilo tempora Iesu. E era uma das coisas que me tocou muito foi ver como os demónios odeiam ouvir a palavra de Deus. Nós não pensámos nunca nisto, não é? As pessoas estavam ali e ainda não se tinha começado a rezar o exorcismo, ainda se estava só no início, digamos assim, a proclamar o Evangelho, e nos casos mais graves já começavam a cuspir e era preciso segurar logo, não é?
Só com a proclamação da palavra de Deus. Só com a proclamação da palavra de Deus. Impressionante a força da palavra de Deus. E nós sabemos, a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais do que o que nós pensamos. É mais do que nós pensamos. A palavra de Deus é forte, é bomba. Deus atua com poder quando a sua palavra é proclamada. Foi isso que eu experimentei. Não foi só uma ideia, eu vi. Deus atua com poder quando a sua palavra é proclamada. E depois, neste Evangelho é muito bonito, porque Jesus, se repararem, foi dando alguns poderes, ao pouco e pouco, aos seus discípulos. Primeiro, escolheu os apóstolos e depois, aos apóstolos, deu o poder de expulsar os demónios e de curar as doenças. Um pouco mais à frente, deu o poder aos 72 discípulos, que ele enviou 2 a 2, também para curar, proclamar, libertar. E aqui, no final do Evangelho, a quem é que Jesus faz esta promessa? Eis os milagres que acompanharão os que acreditarem. Não diz os padres. Eis os milagres que acompanharão os que acreditarem. Se vocês acreditarem, Deus pode atuar com poder. Mas eu não sou padre. Se vocês acreditarem, Jesus pode fazer milagres através de vocês. E basta olhar para a história da Igreja. Estamos cheios de santos que eram leigos e que Deus usou para fazer milagres. De todo o tipo. Mas eu não sou santo. Mas com a graça de Deus podes ser e Deus pode usar-te. Deus pode usar-te. E é muito bonito aqui porque é como com Jesus. Os milagres de Jesus têm vários objetivos. É sempre uma grande manifestação de amor para com a pessoa. É sempre uma espécie de retribuição da fé. Confiaste em mim, não ficaste desiludido. Quem confia em Jesus não fica desiludido. Portanto, a própria pessoa é o primeiro beneficiário. Mas Jesus, em todos os seus milagres, e aqui vê-se muito bem, tem outros objetivos. Os milagres ajudam-nos a perceber que Deus está em 2013. Que Deus está em 2013. E são importantes. Estes serão os sinais que acompanharão aqueles que acreditarem. E depois, no fim do Evangelho, eles partiram a pregar por toda a parte e o Senhor cooperava com eles, confirmando a sua palavra com os milagres que a acompanhavam. Confirmando com sinais, com os milagres. Portanto, os milagres de Jesus têm sempre este sentido de confirmar o anúncio. Porquê é que as multidões iam atrás de Jesus? Ele disse coisas bonitas, mas houve muita gente que disse coisas bonitas e ninguém foi muito atrás deles. Porque Jesus fez coisas impressionantes. Curou cegos de nascença, ressuscitou mortos, multiplicação dos pães. Não é? E isso é lá. Está aqui o dedo de Deus. Está aqui o dedo de Deus. Está aqui o dedo de Deus. E Jesus diz isto mesmo, não é? Mas em nome de quem é que tu libertas do demónio? Não é? Aqueles fariseus que diziam, é pelo poder de Beelzebu que tu curaste este possesso. E Jesus disse, o demónio não pode lutar contra ele. Isso é um disparate. Não faz sentido. Mas se eu expulso os demónios pelo dedo de Deus, é porque chegou a vós o reino de Deus. Ou seja, os milagres de Jesus confirmam as suas palavras. O que é que Jesus anunciou? Arrependei-vos e convertei e acreditai porque chegou a vós. O reino de Deus está perto. E nós às vezes, só quando vimos coisas é que percebemos que é verdade, que Deus está perto. Que isto está a acontecer, que não é uma teoria, que não são palavras bonitas.
E, portanto, penso que é importante levar-nos para a nossa vida. Se nós formos com conversas bonitas para os nossos colegas de trabalho, lá para casa, e não acontecer nada, não vai correr muito bem. Tens que fazer milagres. Mas eu não tenho jeito para fazer milagres. É Jesus que vai fazer através de ti. O primeiro milagre é a tua mudança de vida. Se as tuas palavras não são confirmadas pelo teu testemunho, vai tudo por água abaixo. E depois, se tiveres fé, vai acontecer o que Jesus prometeu. Vai acontecer o que Jesus prometeu. Os demónios vão sair, os doentes vão curar. Uma vez eu estava numa novena e a senhora que me ajuda, que é a Joana, disse: dê bênçãos de cura aos doentes. E eu não estava muito para aí virado. Está bem, vou dar. No fim da novena disse: quem estiver doente e quiser receber a bênção de Jesus, pode vir. Foi a primeira vez que eu fiz isso. Ficou logo uma fila enorme de pessoas, porque há sempre pessoas doentes. Então rezei um a um, era rápido. Jesus te abençoe, em nome do Pai, Jesus cura a tua doença. Como eram 9 dias, no dia a seguir, no segundo dia, eu perguntei, por acaso já tinha alguma informação. No dia a seguir, quando cheguei lá no carro, estava uma senhora à minha espera. E eu pensei, esta não teve tempo de vir ontem à bênção e vem hoje. Saí do carro e estava uma senhora chamada Alice, que está viva, aqui lá ao pé de Lamego, que começou-me a contar, a chorar, a graça que tinha recebido no dia antes. Ela tinha uma doença no estômago e há 7 anos que tomava remédios e foi operada. E ela disse-me que depois da bênção de Jesus ficou curada e que ontem, no dia, ao jantar, não tomou os remédios e que estava bem. E eu disse: olha, agradeço a Jesus. E depois ela, durante os 9 dias da novena, aparecia-me todos os dias a chorar, a agradecer, todos os dias. E depois eu, a meio da missa, já sabia que por menos um tinha sido curado, já não tinha, disse: há alguém que tenha recebido ontem a bênção de Jesus e que tenha ficado melhor? E para a minha surpresa, 7 pessoas levantaram o braço, assim numa assembleia como a nossa. 7 pessoas levantaram o braço. Uma bênção de 20 segundos. Uma bênção de 20 segundos. Só é preciso fé. Só é preciso fé. No dia a seguir, nesse dia, depois desta história, como aconteceu com Jesus. Como aconteceu com Jesus. Igual. Como aconteceu com Jesus. Depois ficava com dores nas costas. Eu, ai Senhor, não aguento mais. Demorava mais as bênçãos que a novena. E depois vieram pessoas de Almada para ir receber a bênção de Jesus, a Lamego, e voltar. Como no tempo de Jesus. E a pastoral de Jesus é assim. E nós às vezes não percebemos. Não é só conversa. É receber Deus na nossa vida, é deixar Deus atuar. E muitas outras histórias que podia contar. A seguir tive outra novena, logo a seguir, e estava tão entusiasmado com o que tinha acontecido, pois no fim da novena perguntei, todas as pessoas que receberam eram para aí, não sei, 30 ou 40 braços no ar, cada um com a sua história. Depois tinha outra novena noutra paróquia, então ia todo entusiasmado. No final, quem quiser, bênção de Jesus. Bênçãos. E aí aconteceu uma história também muito engraçada. Houve uma senhora que tinha ido ao médico e tinha um tumor no útero. E o médico disse-lhe: vai ter que ser operada para tirar isto. E faltavam para aí 2 semanas. E pronto, ela tinha já a operação marcada. E no meio dessas 2 semanas calhou esta novena. Ela entrou na igreja e viu que eu estava a rezar por os doentes. E ela veio, ela só me contou isto no fim.
Eu, quando terminei os 9 dias, ela veio e pediu a bênção e nem disse que estava doente, nem me disse que estava doente. Pediu só: Padre, a bênção de Jesus. Jesus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando acabou a novena, ela veio ter comigo à sacristia, também já chorava, e dizer: Padre Duarte, milagre, aconteceu um milagre. E depois contou a história. Eu fui ao médico, tinha um tumor no útero, o médico marcou a operação. Entretanto, passei por aqui, vi a bênção aos doentes, fui ter consigo, pedi para me dar a bênção de Jesus, nem disse que estava doente e qual era a doença. E o padre deu-me a bênção de Jesus, eu fui para o hospital para a operação, para ser operado, os médicos fizeram um exame e disseram: o que é que aconteceu? Não há tumor. Forte, é impressionante quando nós vivemos com fé, quando nós obedecemos. Isto não fui eu que inventei, foi Jesus que disse: ide, isso é para vocês e para mim, por todo o mundo. Eis os milagres que acompanharão os que acreditarem. Não é só para mim, é para quem quiser. É para quem quiser. E as coisas acontecem. E por aí afora, podia contar muitas histórias. Outra que eu gosto muito de contar são os amigos meus que estão em Lamego. Às vezes conto estas histórias nas missas e depois então tem sempre uma fila grande a seguir à missa, à sacristia. E então o que é que aconteceu dessa vez? Contei algum milagre e depois são tudo ali, como é tudo perto, eu digo as terras: olha, isto foi em novena Nossa Senhora da Ouvida, em Castro Daire, a senhora que foi curada é de Moura Morta. Então são coisas ali, ao pé de casa, as outras pessoas ficam. Então veio um casal ter comigo que estavam casados há 5 anos e não conseguiam ter filhos. E então ouviram uma destas histórias na homilia, como eu estou a contar agora. Depois eu fui para dentro, eles foram à sacristia, juntaram-se ao pé de mim, eu estava a tirar os paramentos e eles disseram: Padre Duarte, não diga nada a ninguém, porque eles são novos, mas nós somos casados há 5 anos, não temos filhos e queríamos pedir a bênção de Jesus para conseguir ter um filho, e custa-nos não conseguir ter filhos. Eu estava ainda com meio vestido, está bem, Deus, Jesus abençoe estes meus irmãos, dá-lhes a graça de terem um filho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Rápido, não é complicado. Passado um mês, ela estava grávida. E nasceu a Eva, que tem já 3 anos. Quando forem ao grupo de oração que eu tenho lá em Lamego, vem a Eva ali a correr. Depois desta criança, depois contei esta história num retiro, veio outra senhora: Padre, não consigo ter filhos. Rezei, a cunhada depois mandou-me uma carta a dizer: olha, a minha cunhada já está grávida. E depois no outro dia estava numa missa de crianças, pelo menos há 3 que eu já me lembro. No outro dia estava numa missa, venho para a sacristia, aparece uma senhora grávida, com uma barriga enorme, toda contente: Padre, lembra-se de mim? E eu não me lembro muito bem. Olha, está a ver, o padre uma vez rezou por mim que eu não conseguia ter filhos e está quase a nascer, portanto mais outra. Se tivermos fé, Deus atua nas nossas vidas como no Evangelho. Se deixarmos Deus atuar, só que às vezes nós temos fé, mas não temos, no fundo. É aquela coisa de: eu rezo por isto, por esta cura, e depois vou fazer os exames, não está curado. Eu já sabia. No fundo falta fé. É verdade, como eu dizia há bocado, que Deus às vezes não dá logo. Deus não dá porque é mau. Às vezes não dá logo. E às vezes não dá porque tem outra coisa melhor. Mas às vezes dá logo. Às vezes dá logo. O importante é confiar em Deus, que é Pai. Não nos revoltar, não. Pedir com fé. Um pai, há muitas coisas que dá ao filho porque pede: Pai, posso comer um chupa-chupa? Um gelado? Podes. Às vezes não.